Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso episódio número 2 de Tecnologia Humanizada, em que nós vamos então trabalhar hoje com o fenômeno dos números primos, mais especificamente com uma coisa extraordinária que esses dias eu estava descobrindo que nem eu sabia muito bem disso, que os números primos têm uma característica fundamental deles, que é eles são apenas números que são divisíveis por eles mesmos ou um. Nesse caso, um seria uma exceção, que ele não é número primo, né? Então, do 2, o 3, o 5, o 7, o... não, 9 não, o 11 e assim por diante, todos esses números são primos, certo? E existe uma propriedade maravilhosa que eu vi esses dias num vídeo muito bom que eu quero compartilhar com vocês, que é o que nós vamos tentar recriar usando o Scratch. Bora lá então? Então vamos nessa. Só para descaso de consciência e também só para, no caso, prestigiar o cara que fez esse vídeo que me inspirou para fazer esse vídeo de hoje, nós vamos usar o Scratch novamente, né? Mas o vídeo que nós estamos falando em relação ao nosso vídeo de hoje é o Three Blue, One Brown, em que ele explora um fenômeno extraordinário do sistema de coordenadas polar. Esse sistema de coordenadas polar ele é até um sistema novo, até que para mim eu nunca tinha visto ele antes, que nada mais é do que, ao invés de nós utilizarmos x e y para posicionar os nossos pontos num mapa, nós vamos utilizar dois números novamente, porém um número representa a distância do centro até a linha dos números, então se a minha coordenada em x era 3, eu vou até 3. Se ela for menos 3, eu vou menos 3, e assim por diante. Então, já o segundo número é o quantos ângulos e quantos graus nós vamos então mover essa nossa linha em relação ao plano. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo com 13,30, em que essa é a coordenada de um ponto que está a 3 passos na linha dos números e 30 graus para cima. Show? Acho que fiz me entender, mas o mais curioso dos números primos é que o que aconteceria se nós apenas utilizássemos números primos nesse sistema? O que será que vai acontecer? Nós vamos ter uma imagem diferente, nós vamos ter um efeito de, sei lá, os números vão sumir, não vai ter ponto nenhum na tela. O que será que acontece nisso aqui? No caso, eu já, como a gente já entende, e principalmente que já que esses números primos estão dentro do universo dos números, eu espero que se nós desenhássemos apenas números e depois apenas números primos, nós vamos ver praticamente a mesma imagem, mas no caso dos números primos, nós vamos ter muitos menos números aparecendo do que no tradicional, né? Mas vamos lá. Então, para nós experimentarmos isso, eu vou criar um novo projeto, bem tranquilamente. E este novo projeto, turma, vai ser algo bem tranquilo. Eu vou começar primeiro novamente apagando o gato. Vou buscar uma bolinha para representar a pontinha da caneta. E nós vamos também novamente colocar o Pen Tool. Show! Agora que nós temos isso aqui tudo, nós vamos então fazer o próximo passo, que é eu quero posicionar ele sempre no centro, porque como a gente viu no vídeo, é a distância do centro. Para fazer isso então, novamente bem tranquilamente, nós vamos, quando clicamos na tela, vamos em Motion, nós vamos para o centro. E nesse experimento, eu nem preciso necessariamente apontar para a direita, certo? Então, porque nós vamos simplesmente mover ele em coordenadas constantes, né? Mas a grande diferença agora está que nós vamos precisar de saber de mais uma coisa importante, que é, novamente, nós não estamos mais usando um sistema de coordenadas x e y. Nós vamos utilizar um sistema de coordenadas x ângulo. Para fazer isso, nós vamos ter que utilizar um conceito mágico chamado trigonometria e álgebra. Show? No caso, geometria, trigonometria e assim por diante, porque existe na matemática várias equações importantes que nós vamos estudar bastante elas, mas se você for estudar na engenharia, na faculdade, existe uma bem famosa que você acaba meio que de tanto você usar, você decora, que não se preocupa, existe aqui no Google, que é como rotacionar um vetor, que no caso é uma seta, que é exatamente a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, né? Se nós fôssemos colocar uma pontinha na ponta do ponto, nós viríamos quase que uma seta. E nada mais é do que nós rotacionamos ele utilizando essa equação, que novamente é bem complexo de tu deduzir isso, mas usando simplesmente a decoreba, você decora essa aqui bem tranquilo, que é x cosseno, x seno. E por que eu só disse x cosseno e x seno? Porque se nós formos observar o nosso desenho, nós vamos ter que utilizar um conceito mágico chamado passo. O passo nada mais é do que uma linha reta com o y
sendo 0. Se o y sempre for 0, essa segunda parte ela vai ser cancelada. 0 mais qualquer coisa, qualquer coisa mais 0 e qualquer coisa menos 0 dá a mesma coisa. Então, nós nem vamos precisar considerar a segunda parte dessa nossa equação bem tranquila. Então é x vezes o cosseno e x vezes o seno. O seno do ângulo que a gente quer girar. Show? Bem tranquilo, acho que fica bem tranquilo de saber essa parte. Então bora lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, se eu sei que eu vou ter que dar passos em relação aos números todos, acho que eu vou ter que utilizar um repeat. E esse repeat é um repeat até o número de passos que eu quero dar. E, infelizmente, eu não tenho como definir aqui, a não ser se eu escreva. E, nesse caso, eu vou criar uma variável nova. Eu vou usar aqui, já existe. E vou chamar ela de steps. Show? No início, eu defino steps para um número que eu quiser. Como eu sou muito querido, eu vou colocar o número 1024. E eu vou colocar o número de steps. Acho que não tem muito... Acho que 1024 dá na mesma. Qualquer número aqui seria muito querido. E agora que eu defini o número de steps que eu tenho aqui, eu posso, entre A, trabalhar os steps como, uma quantidade máxima e ir diminuindo. Ou eu posso fazer o contrário e utilizando os steps no início como 0. Porque no caso, o que eu quero saber? Eu quero, na verdade... Isso agora eu errei aqui, acho. Que eu quero o step atual... E a cada step que eu vou processar o código. Então, nesse caso, na verdade, o steps, eu vou substituir ele, rename variable, para step. Step começa em 0. E aqui sim é que eu vou colocar o número 1024. Acho que fica melhor assim. Então, vamos fazer 1024 passos e ver o que acontece. Show? Bom, então agora o que nós vamos fazer, turma, é que agora nós já temos o passo. Se eu simplesmente agora fizer o quê? Eu tenho que posicionar ele novamente na linha dos números, na horizontal. Nesse caso, novamente, y é sempre 0 e o 52 aqui, ao invés de ser 0, ele vai ser o que estiver em step. Show? E a cada vez que eu der um passo, eu fui para lá, faço a minha rotação, vou para lá de novo e assim por diante. Então agora, nesse momento, eu vou simplesmente change step by 1 e agora eu vou então... Legal? Então, novamente, todos eles são sempre o x é algum valor e o y é 0. Então agora, a última coisa que eu tenho que fazer neste presente momento é que eu tenho que reposicionar todo ele bem tranquilamente. Então agora o que nós vamos fazer aqui? Eu vou ter que então guardar esses números em algum lugar. Eu poderia colocar aqui dentro, direto, o x e o y de cada um, mas nós vamos trocar isso de uma forma diferente, show? Eu vou utilizar aqui, ao invés de colocar step aqui, eu vou colocar duas novas variáveis aqui. Uma vai ser position x e a outra vai ser position y. E eu vou previamente definir elas e depois eu vou passar aqui dentro position x e position y. Para definir o position x e depois o position y, eu vou ter que então utilizar novamente aquele nosso cálculo que a gente viu ali no Google antes. Então, novamente, só para lembrar, x, então o valor atual do x, vezes o cosseno desse tal ângulo, que vai ser o próprio x. Então vai ser x vezes o cosseno de x. E depois nós vamos ter o y novo dele, vai ser x vezes o seno do próprio x. Como que isso se parece? Bom, aqui onde eu tenho position x e o position y, eu vou ter que simplesmente ir em operators, vou pegar, não, tá certo, é isso aqui. Eu vou trocar isso aqui para cosseno e eu vou trocar isso para o seno. Então, o primeiro caso é a multiplicação do número atual, que no caso é o step, vezes o cosseno do próprio step. E aqui eu faço a mesma coisa, vou duplicar esse cara, troco cosseno por seno e fica isso por isso. Show? Agora, ao invés de 0, eu vou só arrastar esse cara para lá e esse cara para cá. Show. Se eu não me engano, isso aqui está certo. E que faz sentido também, né? Então agora nós temos exatamente esse cara rotacionado. Show. Simplesmente se a gente testar esse cara agora, a gente vai ver que a nossa bolinha vai começar a girar, e vai girar, e vai girar, vai ficar girando, e eventualmente ela vai bater aqui embaixo, e vai ficar mexendo para os lados, e vai ficar uma bagunça. Show. Para nós brincarmos um pouquinho com isso e ver o desenho que ela vai fazer, nós vamos usar a caneta de novo, bem tranquilamente. Nós vamos então usar Erase All no início. Quer dizer, eu vou primeiro ir para lá, depois fazer Erase All. Show!
E o que eu vou fazer agora é simplesmente, se eu quiser colocar um pen down aqui, nós vamos ver o desenho que ele vai formar. E a gente consegue ver que ele está fazendo quase que uma espiral de números, o que faz sentido, é isso que nós estávamos esperando, né? Se eu a cada vez estou aumentando mais o meu desenho, o efeito tem que ser uma espiral. Mas essa espiral, turma, vamos ver o que acontece então agora. Porque, vejamos, nós temos um pequeno problema, que se nós deixarmos ele girar eternamente, ele vai ficar eternamente batendo na borda do desenho. E não é muito útil isso para nós, ok? O que nós vamos fazer então aqui vai ser diferente. Primeiramente, deixa eu só esconder essas variáveis que eu não gosto. E eu vou trocar ela por uma variável nova chamada zoom. O zoom, turma, nada mais faz do que, adivinha só, ele vai dar zoom no jogo, no caso do nosso simulador. Então eu vou poder aumentar esse zoom, que é o seguinte: se eu quero ter mais números para mostrar, esse meu ângulo que eu tenho aqui e essa distância em que esse movimento vai acontecer tem que diminuir. No caso, o meu ângulo, se ele diminuir, ele vai fazer uma linha mais para cima, mas se a minha distância entre os passos for menor, eu vou ter um efeito diferente, mas ainda assim eu vou conseguir ver a espiral, só que com um zoom menor. Para fazer isso, eu posso fazer de várias maneiras. Entre A, eu multiplico o step por um zoom pequenininho, ou eu multiplico o valor final todo por um número pequenininho. Nesse nosso pequeno exemplo, eu vou então multiplicar o step pelo zoom e ver o efeito que ele dá, que eu acho que vai ser o mais interessante para nós. Então, nesse caso, eu vou pegar o step atual, vou multiplicar ele por um número pequenininho. Nesse caso, se eu usar o zoom vai ter que ser um número que tem que ser entre 1 e 100. Então, aqui onde eu tenho meu slider, nós temos um problema que ele vai até 0. E qualquer coisa dividido por 0 não dá, né? Então, nós vamos mudar o limite do slider para 1. Então, agora, no mínimo, nós temos 1 e no máximo 100. Show! O que isso significa? Que se eu colocar o zoom aqui, ó, eu vou pegar o valor atual, que é 100, dividido por zoom. E se eu colocar isso nos dois lados, ao invés de step, eu vou dar um zoom de 100. 100 dividido por 100 dá 1. O resultado é o mesmo. Se eu deixar em 1, 100 dividido por 1 dá 100. Foi até lá. Show. O que nós queremos fazer então agora, nesse caso agora que eu acho que eu errei, que é eu tenho que colocar zoom e dividir isso por 100, que daí então acho que agora já funcionaria melhor. Vamos colocar 100, o efeito é o mesmo. Se eu colocar 50 agora, ele vai começar a fazer uma curva mais para dentro. Vai ficar menor o ângulo. Show? Ele vai ir lá, vai ir passando e vai fazer tudo bem, tranquilo. Yupi, show. Legal. Mas no caso, o que nós vamos fazer então agora, só para facilitar a minha vida, eu vou trocar esse cálculo que nós fizemos aqui do zoom por um número bem pequenininho, só para ver como é que ficaria se eu colocar 0.1 agora. Ele já vai ficar bem menorzinho. Eu acho que o zoom aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou normalizar ele para um número bem absurdo. Mas nós vamos fazer isso aqui depois. Não é importante agora. Show? Então aqui no caso nós temos então o nosso zoom aqui nesse momento. Nós vamos deixar ele de lado. Eu vou colocar ele de uma forma diferente. E a gente já consegue enxergar aqui que se a gente colocar números pequenininhos ali dentro, cada vez menores, eles vão então continuar cada vez mais, aparecer um pouquinho mais de números. Aqui eu coloquei o 1024. E nós conseguimos ver que esses números estão fazendo uma espiral. Show, que é o que nós esperávamos, né? Uma espiral vai aparecer e quanto mais números nós colocarmos, maior vai ser essa espiral. No entanto, nós queríamos verificar agora os números primos, certo? Nós queremos verificar apenas os números primos que existem nessa espiral. Para fazer isso, primeiro nós temos que saber, como que um computador verifica se esse número ele é primo ou não, né? Para verificar se esse número é primo ou não, nós devemos utilizar um conceito mágico chamado criar o nosso próprio bloco. Então, make block, eu vou verificar se ele is prime. Eu tenho que verificar se um number é prime. E uma vez que eu verifico agora, então, se esse number é prime, nós vamos ter que, então, verificar o quê? Se esse número, se eu dividir todos os números até chegar nele, existe algum número que é
múltiplo dele. Em outras palavras, se eu dividir, por exemplo, eu quero verificar se o número 2 é primo ou não. Então, eu vou verificar. 0 dividido por 2 dá quanto? Bom, 0 não sei, eu sei que ele não é primo. 1 não pode ser primo também, porque 1 não entra dentro da denominação de primos. Ele é só divisível por 1 ou ele mesmo. 1 por si só não é primo, então não dá para dividir ele para testar. Já estamos no 2, então 2 obviamente tem que ser primo. Se nós testássemos o 3, começamos no 2 então de novo, né, que a gente já sabe que o 0 e o 1 não podem. 3 dividido por 2, se eu verificar ele não dá uma divisão inteira, cabe 1 e sobra 1. Então, no caso, 3, obviamente, ele tem que ser primo e assim por diante com todos os números. Com 4, se eu verificar com 4, eu começo com 2, 4 dividido por 2, dá exatamente 2 e resto 0. Esse resto que nós estamos verificando tem um nome que nós vamos testar ele agora. Show? Para verificar isso, então, bem tranquilamente, eu vou começar o quê? Eu vou criar uma variável nova chamada numberIsPrime. Depois de verificar se o numberIsPrime, eu vou, de início, definir que, por padrão, todos os números não são primos. Então, começamos com numberIsPrime é falso. Depois de verificar se o numberIsPrime é falso, eu vou verificar agora que, como no caso, nada impede de eu colocar um número negativo nesse meu bloquinho que nós estamos fazendo, né? Então, para verificar isso agora, eu vou só cuidar um pequeno pega-ratão que existe, que é verificar, então, se o number que eu estou testando, ele é maior do que 1. Se for negativo, ele nem vai testar. Se for 1, ele também não vai testar. Então, só do 2 em diante que vai funcionar alguma coisa, certo? Daí, uma vez que eu verifiquei, então, agora, que o number eu posso testá-lo, eu vou testar ele, então, de novo. Agora sim, testando o próprio number, eu vou, então, agora começar a testar todos eles e eu quero procurar se o cálculo modular, que a gente testou antes, certo? Ele, de fato, resulta em 0. Se resultar em 0, encontramos um número que ele é múltiplo de algum número que veio antes. E se isso aconteceu, quer dizer que ele não é primo, né? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Então, novamente, eu vou definir agora que o numberIsPrime é verdade. Então agora ele vai começar como verdade. E uma vez que eu testei ele começando como verdade, eu quero procurar a contradição. Então agora eu vou definir vários números até chegar nele. Então eu tenho que repetir a mesma coisa, que é dividir e verificar, dividir e verificar, dividir e verificar, até chegar no meu number. Mas, na verdade, para facilitar a nossa vida e para ser mais rápida a execução do nosso código, nós não precisamos necessariamente verificar. E para melhor, no caso, eu não sou um matemático e tal, para melhor explicar isso, mas eu vou deixar abaixo na descrição uma explicação melhor de por que nós não precisamos chegar até lá, mas que nós podemos utilizar a raiz quadrada dele. Então eu tenho que repetir uma raiz quadrada de vezes a verificação. Nesse caso, então, eu só tenho que simplesmente pegar a raiz quadrada, ou square root, do próprio number para isso. Então eu tenho que verificar se uma repetição de square root of number, e agora sim eu tenho que verificar a divisão. Show? Para fazer isso, então, turma, bem tranquilo, verifico o if de novo. Desse if, eu tenho que verificar, então, a operação modular. A operação modular tem que verificar um valor final. Show? Módulo verifica, então, o resto da divisão. Sempre que lembrem disso. O resto da divisão, não o valor da divisão. Então, eu quero verificar se o number módulo o número atual que eu estou nesse momento. Mas não é o step. Agora, nesse caso, é o elemento. Então, eu vou criar mais uma variável chamada element. E pimba. Então, agora sim, eu verifico, então, módulo element e verifico se ele é igual a 0. Muito bom. Tá um pouquinho pequenininho. Acho que assim já tá melhor, sem bater em mim. Não, isso, show. Perfeito. Então agora sim nós estamos verificando se o number ele é primo, certo? Verificando então agora se ele é verdadeiro ou não. Se ele verifica se ele é ou não, nós vamos então continuar fazendo vários cálculos até chegar na raiz quadrada desse tal número que nós estamos verificando. E nós vamos verificar então se o resto da divisão do atual elemento é igual a 0. No caso, eu só esqueci de uma parte aqui, eu acho que é aqui, né? Quando eu vou verificar o elemento tem que começar em 2. Então eu vou verificar... Ah, não, 2 não, tem que ser o 3. Isso. Eu já explico depois por que não pode ser o 2, tá? Porque, na verdade, eu até posso explicar agora. Porque lembra, nós estamos verificando que o number atual que nós estamos testando
ele tem que ter módulo elemento, certo? No caso acontece, se eu fizer aqui com o number 2 e começar já direto com 2, 2 ele é múltiplo de 2. Ele é o próprio número. Então o módulo dele tem que ser 0. Então quando eu verificasse, por exemplo, se o 2 é primo, ele automaticamente me daria falso. E não é isso que eu quero. Então tem que começar em 3 direto. Então agora, uma vez que a gente faz isso bem tranquilamente, eu vou então novamente continuar aqui. E agora sim eu tenho que verificar se ele é módulo 0. E depois que eu verifico se ele é módulo 0, bem tranquilamente, eu continuo. Nossa senhora. Eu vou verificar se o number is prime. Agora ele sim é falso. E depois de verificar que ele é falso, nós vamos então só simplesmente apagar, ou no caso, parar o atual código. Porque nós já encontramos o caso que comprova que esse número não é primo. Vamos dar um exemplo só para testar isso agora, que o number is prime agora, quando eu começo com qualquer número, vamos pegar um exemplo no início. Eu quero verificar se o 2 ele é primo. 2 é primo. Se eu verificar o 3... Oh, não! Agora nós tivemos que o 3 ele não é primo. Se eu verificar 5... O 5 não é primo. Isso é verdade. Vamos verificar o caso diferente, então. Set elements to 3... Repeat uma quantidade x aqui de vezes aqui. Isso aqui está errado. Tem que fazer com 2 direto. Se eu fizer com o 5, deveria dar true. Se eu fizer com o 2, também tem que ser... Ah, agora não deu de novo. Se eu testar o elemento com 1, obviamente não vai, porque ele é obrigatoriamente. Show. Nesse caso, o number 2 ele tem que ser primo. Então, neste primeiro momento, nós temos agora um problema que é, ele tem que ser menor do que o square root of number. É menor ou igual àquele square root of number. Tá. Então, while o elemento for, então esse aqui a gente tem que trocar ele um pouquinho. E no caso agora, para verificar o elemento, obviamente o 2 ele é primo. Então, nesse nosso algoritmo que nós fizemos agora aqui, eu fiz um bug. Que o bug é se eu começar em 2, ele já não funciona. Se eu começar em 3, ele já funciona. Também não funciona o 3. Olha só. Ah, não, claro, é porque o elemento está em 1 aqui. Se eu colocar 2, agora já funcionaria. Tá. O que eu não fiz certo aqui foi que eu não... Ah, tá. Acho que eu não aumentei o elemento, tá certo. Ups. No caso aqui, eu vou ter que aumentar o elemento, sempre que eu esqueci. Então, o elemento começa aqui, e a cada vez até que ele vai aumentando, eu vou ter que aumentar o elemento também. Change element aqui, by 1. Agora aqui nós temos um problem de novo. Se eu testar aqui com 5, true. É que eu não posso fazer todo ele, eu tenho que chegar até ele menos ele. Porque se eu fosse fazer o repeat e chegar até ele, não daria certo. Se eu chegasse no number, ele já também não daria certo também. Isso. Porque tem que ser number menos 1. Que obviamente teria que ser daí. Aqui teria que ser number menos 1. Number menos 1. E daí, então, com number menos 1, de vezes, ele vai chegar até aqui. Change element by 1. E acho que isso daqui estaria já certo nesse primeiro momento, mas o interessante é que ele faz e vai automaticamente para falso de novo. Por quê? Por que você fez isso de novo? Falso. Ele começa falso, depois aqui ele é maior do que 1, fica true. Se ele é, então, módulo desse elemento, ele obviamente tem que ser. Tá? Então, se ele termina em 0, então obviamente ele é múltiplo, logo o number is prime é falso. Olha que curioso. Então ele não está dando certo. O elemento mesmo começando daqui, começa em 2, obviamente tem que começar em 2. E nós já sabemos que ele vai ser... Ah, acho que não. Porque se ele for até o elemento, ele vai fazer várias vezes, até chegar lá. Tá. Então aqui tem que ser menos 2, acho. Isso, tá. Ups. My bad. Agora, então, se nós fizéssemos do próprio 2... já daria certo também. Se fosse 3, já daria certo também. Tá, show. Mas agora o que nós vamos ter que fazer é que ele não pode chegar até o square root, tá? Então, nesse momento, se eu fizesse square root menos 2, não seria
o certo a se fazer. No caso, o que a gente vai ter que fazer nesse caso é while o elemento for menor, tá? Então eu vou trocar o repeat por um while, tá? Esse foi o nosso bug que nós fizemos aqui. Não é muito problema, podemos só um repeat until, que é ao invés de o while, né? Que no caso, ao invés de repeat x vezes, eu vou repeat until eu vou trocar esse cara aqui. Eu vou usar o repeat until. Show. O repeat until vai fazer o quê? Eu tenho que verificar enquanto o elemento for menor do que esse cara aqui. Então, repeat until for maior ou igual, certo? Nesse caso, repeat while ou repeat until ele for maior. Eu acho que se for maior, tudo certo. Repeat until o nosso element for maior do que o square root. Acho que isso aqui já deveria dar certo, então 3 fica 3 normal, se for 2 tem que funcionar também. E também aqui Bom, o 20 agora tem que ser falso. E assim por diante. Tá, ótimo, show. Chegamos na conclusão certa. Fizemos aqui um micro bug que eu tava na minha cabeça código em C, e daí então esse código em C me embaralhou todo, mas não tem problema nenhum. Show de bola. Então agora já temos então verificação do código sendo primo ou não. Então agora o que nós vamos fazer? O código então ele já é primo, e o código sendo primo, nós temos então que continuar uma coisa importante, que agora nós temos que verificar antes de riscar, nós temos que verificar se o número ele é primo ou não. E daí depois que a gente verifica se o número ele é primo ou não, nós vamos então riscar bem tranquilamente. Para nós fazermos isso então, nós vamos aqui, e aqui ó, onde nós temos então nossa parte do risco, que é no pen down, nós vamos alterá-lo. E nós vamos alterá-lo pelo quê? Nós vamos começar apagando e nós vamos começar com a caneta para cima. E sempre que nós nos posicionarmos novamente, nós vamos então, daí sim, realizar o carimbo. Fazemos pen down e depois o pen up novamente. Show de bola? E daí então o que nós vamos fazer agora então é que nós queremos então agora nós vamos então pen down e o pen up aqui, controle, eu vou verificar aqui, né? E esse if que nós vamos fazer, verificando então se o number is prime. Eu quero verificar então se existe uma igualdade de number if number is prime é igual a true. Então, se o number for prime, daí sim nós vamos para o próximo passo. Show! Mas, para verificar se o number é prime, eu tenho que, antes mesmo, verificar se o atual step ele é prime. E agora sim, bem tranquilamente, devemos então ver aqui agora quase que o mesmo que nós tínhamos antes, só que este mesmo número que nós tínhamos visto antes, que era esse espiral, começa agora a ter algo interessante. Começa a ter menos pontos, né? E estes menores números de pontos, conseguimos ver algo muito legal, que nós vimos um tipo de padrão que ele fica bem denso no início e começa a sumir conforme o tempo for passando. Então, será que ele só para de fazer o desenho da espiral conforme o tempo? Vamos testar isso então de uma outra maneira. Eu vou então colocar um número maior do que o 1024. Eu vou colocar algo tipo 10.000. Vamos ver o que acontece com 10.000. 10.000 eu vou deixar no modo turbo. E, bom, acho que passamos da tela de novo. Se eu diminuir o zoom aqui de novo para algo como 1/100º do step, vamos ver o que acontece. Uou! Olha que legal! Então agora nós temos então um step bem pequenininho e a gente já está vendo algo interessante. Que nós ficamos riscando, girando, 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 até que eventualmente o nosso isPrime ele apaga vários e se faz meio que um aberto assim, né? Interessante. O que será que acontece se a gente colocar muitos mais números ou se eu só aumentar um pouquinho para 0.5? Eu vou dobrar o tamanho. Tá, sim, piorou a situação. Vamos colocar aqui 0.2. Claro, 0.1 para 0.5 ser dobrar só, né, só no outro lado do planeta, né? Vamos ver aqui, ó. 0.2 não ficou tão legal. Vamos colocar 0.18. Acho que fica mais interessante.
Show de bola. Então, no caso aqui, turma, vejam, nós estamos observando que os nossos pontos estão sendo colocados e conforme a gente for diminuindo cada vez mais o nosso zoom, a gente vai encontrar cada vez mais e mais e mais e mais esses números aparecendo cada vez mais e mais e mais espalhados. Novamente, conforme o tempo é natural que os números primos vão sumindo, só que eles não vão sumindo, existem infinitos números primos. Só que esse padrão que nós estamos vendo aqui são cada vez mais espalhados e este padrão de espalhamento existe por causa de um motivo importante, que é os números π, ele influencia muito esse giro, e o número π, se nós formos observá-lo, ele é 3.14, blá blá blá, show? Então o que acontece? Existe um padrão de números que, na explicação do 3 Blue 1 Brown, que eventualmente existe um padrão bem legal que ele mostra no vídeo, ó, que são as linhas que elas vão girando sempre um múltiplo de algum número. E esse múltiplo tem a razão de π também, um padrão em cima do número π, que a gente consegue observar bem aqui, ó. Bem nessa parte do filme, do vídeo, desculpa, em que ele passa do 710. Então aqui no 710, ele fica aqui vendo que, eventualmente, ele chega muito próximo de 3, esse múltiplo. Então ele fica muito próximozinho desse número 3, que é quase uma meia volta. Se tu multiplicar ele de novo, faz 2 voltas. Faz 2 meias voltas, que é uma volta inteira. Então ele quase termina uma volta, então quase numa linha reta, mas é muito tênue. E daí então, eventualmente, depois de várias vezes fazendo isso, parece que são linhas que estão se espalhando. Mas no caso, são linhas que estão se espalhando, porém numa curvinha. Então, eventualmente, eles fazem essa linha super gigantesca. Que é o que nós estamos vendo aqui, ó. Essas linhas estão se espalhando e esse espalhamento de linhas estão indo cada vez mais para frente, mas eventualmente, se nós fizéssemos isso 100 mil vezes, eu vou colocar um zoom absurdamente pequeno. Vamos ver se ele roda tudo de uma vez só. Nós vamos observar aqui que nós conseguimos ver quase uma curva que vai acontecer. Essa curva está aos poucos sendo desenhada. E nós estamos vendo que eventualmente ele vai fazer assim de novo. Essa curva aqui está caindo. Essa curva também. Só que eu acho que 100 mil ele... quase não dá para ver essa curva mesmo nesse desenho. Claro que nós estamos falando de micropixels numa tela minúscula, mas o efeito está aqui, né? Eu achei isso aqui muito, muito legal. E o código inteiro cabe em uma folha 4. Quase uma folha 4. Vamos deixar assim para vocês enxergarem um pouquinho melhor. E é mais ou menos essa explicação, tá, gente? É uma explicação bem tranquila. Claro que o nosso zoom, eu até vou fazer isso aqui depois, deixar ele bem tranquilo. E vou publicar ele para vocês testarem e brincarem em casa. E em relação aos números primos, acho que esse é um experimento bacana. Para a gente deixar ele talvez um pouquinho melhor, eu só estenderia ele para fazer todos os números e só marcando os números primos com uma outra cor. Mas tá aí um desafio para ti. Então vamos lá. Muito obrigado por terem visto e nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo. Tchau. Tchau.